Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no coração de cada vascaíno. Eu peço a todos os meus amigos que ainda não são inscritos aqui no nosso canal para que venham se inscrever, dê esse voto de confiança, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, neste vídeo vamos falar aí sobre Vasco da Gama e São Paulo, um jogo de vida ou morte para o Vasco da Gama. Vamos falar aí sobre algumas declarações do Levenciano hoje, envolvendo aí a política, as eleições do Vasco da Gama, e vamos falar aqui sobre Mário Balotelli. Certo, meus amigos? Vamos lá. Meus amigos, amanhã o Vasco da Gama enfrenta o São Paulo lá no Morumbi. Jogo que será transmitido pela Rede Globo de televisão às 16 horas. O São Paulo vem embalado, conseguiu se classificar para a Copa do Brasil após passar por cima do Flamengo. E o São Paulo vem muito bem também no Campeonato Brasileiro. São Paulo tem 36 pontos e ocupa a terceira colocação. O Vasco da Gama vem aí de um resultado muito adverso frente ao Fortaleza. O Vasco não apresentou o bom futebol o qual a gente esperava. O torcedor do Vasco ficou muito na expectativa que aquele jogo contra o Sport seria uma retomada e não foi. O Vasco está na 17ª colocação e ocupa aí a zona do rebaixamento. Isto porque ontem o Red Bull Bragantino venceu a equipe do Bahia por 4-0. E para completar, meus amigos, o técnico português Ricardo Sapinto não poderá contar com 9 atletas por conta do Covid-19. E hoje, Fernando Miguel também foi diagnosticado com Covid. Porém, o Vasco da Gama vai contar com o retorno de Leandro Castan e também Miranda. Os jogadores que foram diagnosticados com Covid são Fernando Miguel, Wesley, Thales, Magno, Benítez, Thiago Reis, o nosso Felipe Bastos, Carlinhos e Ribamar. Certo? Sendo assim, a gente sabe que o Vasco da Gama fez um treinamento hoje na parte da manhã e a equipe deverá ser Lucão no gol, Miranda ou Marcelo Alves, Castan e Ricardo Graça, Iago Pikachu, Andrei, Léo Gil, Juninho ou Caio Tenório e Neto Borges completando ali o meio-campo do Vasco da Gama. E Gustavo Torres e Germancano. O Vasco naquele esquema de 3-5-2. 3 zagueiros e 2 alas. Vamos torcer para o Vasco da Gama e às 21h30 falaremos muito sobre esse jogo na nossa live. E meus amigos, o Levenciano hoje deu a seguinte declaração. Abre aspas para ele. A situação
está resolvida nas urnas, na justiça e no clube. Aguardo apenas a data da posse. Isto porque o Campelo não quis fazer uma transição. Então é o que eu venho falando aqui. O Levin é o sucessor, não tem essa que vai ser. Ele é. Hoje o que a gente tem na justiça é apenas um pedido de reconsideração, que fique claro isso, da última decisão, e não tem recurso nenhum. Hoje o Levin é presidente, ou melhor, será presidente do Vasco da Gama a partir do mês de janeiro. E o Levin muito empolgado aí, prometendo trazer muitos reforços, e ele falou hoje também que o Balotelli está sorrindo para o Vasco e doido para vir jogar no Rio de Janeiro, certo? E isso ganhou muito peso internacionalmente, porque a imprensa italiana hoje cravou sistematicamente: Balotelli está fechado com o Vasco da Gama. Eu vou falar que está fechado com o Vasco da Gama porque o Levin será o próximo presidente do Vasco. Não é se o Levin ganhar. Então Balotelli será jogador do Vasco da Gama, certo? Melhor colocar como certo? E a gente tomou conhecimento que o Balotelli viria para o Vasco da Gama para receber um salário de 1,5 milhão de euros. Muita grana. É muita grana. Cerca aí de 9,5 milhões de reais. E eu pergunto a vocês, vale o investimento ou não vale? Eu acho que o Vasco teria retorno sim, gente. Na minha opinião, acho que o Vasco teria retorno. Porque pro marketing do clube, que está parado, morto, você ter um jogador como o Balotelli, que luta pelas mesmas causas sociais as quais o Vasco da Gama luta há 122 anos, é muito importante. E o sócio gigante, vai subir. Vários clubes aí vão colocar olhos no Vasco da Gama, empresários. E o Balotelli vindo para o Vasco da Gama, outros atletas aí começarão a ver o Vasco de outra forma. Então, realmente, é uma contratação de impacto aí, é uma contratação, enfim, para parar aeroporto, para ser divulgado mundialmente, jogador de Copa do Mundo que chega aí ao Vasco da Gama. Então, como a imprensa italiana hoje cravou de forma sucinta, a gente repete aqui no nosso canal no YouTube. Vou deixar o link do outro canal aqui na descrição desse vídeo. Se inscrevam, porque às 21h30 a nossa live poderá ser feita lá. Deus abençoe cada um de vocês. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Tamo junto.